pessoal, sejam bem-vindos à 10ª aula do nosso curso básico de crochê para iniciantes. Eu sou a professora Ju e aqui nesse curso básico eu estou ensinando para vocês tudo o que um iniciante no crochê precisa saber. Na aula passada, a gente aprendeu como fazer os aumentos e também as diminuições. E nessa aula, a gente vai aprender como arrematar. Se você não está acompanhando esse curso do início, vale a pena você voltar lá na primeira aula, acompanhar todas as aulas do nosso curso, porque nesse curso básico eu ensinei não só os pontos básicos para vocês, como também algumas técnicas e vários truques, várias dicas para quem está iniciando no crochê. Então, eu acredito que vai ser muito proveitoso, vai valer muito a pena para você acompanhar o curso desde o início, desde a primeira aula. E antes da gente começar a aula, clique em gostei e compartilhe o vídeo. Essa é uma forma gratuita de vocês apoiarem o meu trabalho e, além disso, me incentivar a continuar fazendo essas aulas que eu faço com tanto carinho para vocês. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Eu vou ensinar diversas formas de arrematar o fio e uma muito especial, que é a minha dica pessoal para fazer um arremate perfeito nas suas peças. Vamos lá, então? A primeira maneira de arrematar o fio que eu vou ensinar para vocês é terminando aqui a nossa carreira. Eu tô aqui com um quadradinho. E aí, terminando de fazer aqui a carreira, a gente prende aqui o ponto baixíssimo. Então, terminei aqui, venho no primeiro pontinho da carreira, faço um ponto baixíssimo. E aqui eu faço como se fosse uma correntinha. Corto o meu fio. E vou puxar esse fiozinho aqui por dentro da correntinha. Assim, a gente forma esse nozinho. E aqui atrás, a gente esconde o fio, finalizando esse acabamento, esse arremate. Para a gente esconder esse fio, a gente pode usar a própria agulha de crochê ou uma agulha de tapeçaria, que é aquela agulhinha que eu falei com vocês lá no início do nosso curso, na primeira aula, quando eu listei para vocês um kitzinho básico para iniciantes no crochê. Com a agulha de tapeçaria, a gente passa aqui o fio que a gente trabalhou na peça. Vou arrematar esse fiozinho aqui do início do nosso trabalho, escondendo ele por entre aqui os pontos. Depois que você esconder, passar aqui por diversos pontos. É só você cortar o excesso do fio. Então, aqui o fio do início do trabalho já está arrematado. A gente já escondeu por entre os pontos da nossa carreira. Agora, a gente faz a mesma coisa com esse. A gente leva ele aqui para a base do ponto, passando aqui por entre os pontos. E depois é só a gente cortar o excesso. Da mesma forma que a gente fez com o primeiro fio. Vou passando aqui e depois corto o excesso. Uma segunda maneira de arrematar o fio é chegando aqui ao fim da carreira, a gente prende aqui um ponto baixíssimo. E aqui a gente já corta o fio e puxa esse fio aqui por dentro, sem fazer aquela como se fosse uma correntinha. A gente já puxa o fio. E esse fio ele vai ficar assim solto, então a gente leva aqui para trás. Dessa forma aqui, o nosso arremate ele fica bem mais perfeito aqui na parte da frente da peça. Só que aqui atrás, a gente precisa tomar o cuidado de finalizar, arrematar esse fiozinho aqui com um nozinho. Porque como a gente não teve aqui nenhum nozinho, o fio ficou assim solto, a gente precisa prender ele aqui, senão ele pode acabar se soltando e desfazendo aqui todo o nosso trabalho. Então, para fazer,
esse arremate aqui perfeito, a gente tem que dividir o fio ao meio e depois de dividir, a gente faz um nozinho. Ou a gente pode fazer um nozinho aqui na parte de trás da peça dessa forma. A gente puxa aqui o fio por entre um ponto, passando aqui por uma laçada, puxo aqui o fio, vou formar uma laçadinha aqui. Pego esse restante do fio e passo por essa laçadinha. Aqui a gente fez um nozinho, a gente formou um nozinho. E aí é só a gente passar, esconder aqui o restante desse fio por entre os pontos. Vai ficar dessa forma, a gente não precisa mais fazer nenhum nozinho. A gente já fez aqui, não precisa dividir o fio ao meio e fazer o nozinho, porque assim dá um pouco mais de trabalho e além disso, para desfazer a peça, caso a gente precise desfazer a peça por algum motivo, o nozinho ele é mais difícil, tá? De desfazer. Quando a gente divide aqui o fio ao meio e faz o nozinho, é mais difícil do que fazendo o nozinho dessa forma que eu ensinei agora para vocês. Eu já ensinei para vocês, então, duas maneiras diferentes de arrematar o fio. E agora eu vou ensinar uma maneira bem diferente, mais diferente ainda, que é a minha dica pessoal para você fazer um acabamento perfeito nas suas peças. Essa técnica que eu vou ensinar agora para vocês, ela serve tanto para você finalizar as carreiras, a cada carreirinha do trabalho, enquanto você vai confeccionando a sua peça, quanto também para você arrematar o fio, ou seja, finalizar a peça ao fim do seu trabalho. Eu desenvolvi essa técnica pensando principalmente em flores de crochê, mas ela ficou tão boa no trabalho, fica um acabamento tão bacana na peça, que a gente pode levar essa mesma técnica para outras peças, para diversas peças, diversos trabalhos em crochê que sejam feitos assim em carreiras circulares. A maneira tradicional de fechar a carreira é fechando aqui, fazendo um ponto baixíssimo, que é a forma aí que eu ensinei, a primeira maneira de arrematar o fio. Faz aqui o ponto baixíssimo, puxa aqui fazendo uma correntinha, corta o fio e puxa aqui por dentro da corrente. A segunda maneira, a gente também viu que faz o ponto baixíssimo e aí já corta o fio e puxa aqui por dentro. E aí arremata na parte de trás da peça. Essa maneira que eu vou te ensinar agora, essa forma diferente de arrematar e também você pode levar isso para finalizar suas carreiras, é sem fazer um ponto baixíssimo. A gente terminando aqui a carreira, a gente vai alongar um pouquinho essa laçada, tiro aqui a agulha de dentro da laçada, entro aqui no ponto onde eu faria o meu ponto baixíssimo, entro com a agulha de trás para frente, puxo aqui essa laçadinha que a gente alongou para trás da peça, dessa maneira. E aqui atrás a gente vai fazer uma correntinha. E aí, no caso, você pode ou continuar o trabalho, ou você corta o fio, puxa o fio por dentro dessa corrente e arremata aqui atrás. Aqui a gente já tem o nosso nozinho, então é só esconder o fio daquela maneira que eu já ensinei para vocês. E na parte da frente a gente fica com esse acabamento perfeito, não fica aqui com marca em relevo, né, com um nozinho aqui na parte da frente, e na parte de trás, o avesso aqui da peça, também fica bem bacana. Então é uma forma aí bem diferenciada de você terminar, finalizar aí o seu trabalho ou até finalizar cada carreira do seu trabalho, dos seus trabalhos feitos em carreiras circulares. Essa então foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado de aprender essas 3 maneiras de arrematar o fio, finalizar aí a sua peça, fazer o acabamento. Por hoje então eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê na próxima aula, onde eu volto para a gente fazer a nossa despedida, para fazer o encerramento do nosso curso básico. Um grande abraço então para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!